Boa tarde a todos, boa tarde a todas presentes. Hoje, nesse nosso ciclo de palestras Psicologia Convida, nós vamos ter o prazer de conversar com a professora Tereza. Ela foi professora do nosso departamento de Psicologia aqui da PUC-Rio por mais de 30 anos. Ela foi professora aqui do nosso departamento, ela iniciou como professora, como auxiliar de ensino, né, em 1979, doutora em psicologia clínica pela PUC, né, pela PUC-Rio, especializada em gerontologia social e tendo lecionado a disciplina nos últimos anos, né, em que exerceu aqui o magistério no departamento de psicologia. Então, eu vou passar a palavra para a professora Tereza. Tereza, vai ser muito assim prazer. Antes de você, mesmo de você começar, eu já digo que vai ser muito prazeroso a gente poder conversar, ouvir as suas ideias, enfim, trocar um pouco de conhecimentos, né, ao longo no finalzinho da nossa tarde. Então, muito obrigada, Tereza, e fique à vontade. Bom, boa tarde para todos. Eu queria, primeiramente, fazer um agradecimento ao Departamento de Psicologia por esse honroso convite. A professora Luciana e o professor Landeira, que estão aqui, eu exerci ambas essas funções e sei quanto elas são dolorosas e cansativas, mas, principalmente, a coordenação da graduação, muito cansativa mesmo. Luciana, você está aí numa missão, realmente. Mas eu vou começar a apresentação, e eu sei que esse tema do envelhecimento não é um tema assim, muito cativante, mas eu acho que ele é muito necessário. Vamos ver por quê, né? Vamos ver por quê. Então, em primeiro lugar, eu vou passando aqui alguns slides para poder a gente ter uma ideia do que nós estaremos apresentando, né? Em primeiro lugar, eu quero falar sobre os critérios para a idade. Sobre o envelhecimento, né, há o critério do Cronos, que é o tempo do calendário, o tempo cronológico, ou então o tempo do Kairos, que é um tempo de experimentação, quer dizer, aquele tempo que a pessoa experimenta, né, emocionalmente, aquele tempo que é muito diferente do Cronos. Vou dar um exemplo apenas. Por exemplo, se você está numa situação de espera, né? A espera de um neném que está na sala de parto, não está nascendo, aí o pai fica todo agoniado, não sei o quê, é um tempo que longo. Se você está num tempo assim feliz, tudo passa tão rápido, você queria que continuasse mais, enfim, tempos de doença, como é ruim, como é demorado, como é longo. Então, o Kairos não tem a ver com Cronos, né? Bom, isso já é um critério que já é falho em si. O outro é o critério de levantamento demográfico. Ora, num mesmo país, a gente tem uma diferença entre expectativas de vida, dependendo da camada social, se o meio é urbano, se é rural, se o tipo e condições de trabalho, de alimentação, de tudo isso. No ciclo vital biológico, há variações entre os indivíduos e também no mesmo indivíduo. Quer dizer, o ritmo cronológico, como eu falei, não é igual ao biológico, né? Se você adoece, você envelhece mais rápido, digamos assim. Se você está com saúde boa, você tem uma possibilidade de ficar mais tempo num estágio. O clínico é outro critério, vai pela degenerescência orgânica e a disfunção psíquica. Ora, se a pessoa está com boa memória, o humor, a atenção, a agilidade, a destreza, mas aí a gente vai fazer uma classificação entre senescência, que é o envelhecimento com saúde, e senilidade. Mas isso, às vezes, é uma mera questão de bom senso, porque quem é senescente, quem está senil, às vezes é difícil distinguir. O critério político diz respeito à população ativa e a que está fora do trabalho produtivo, né? Que chamam-se os inativos. Na verdade, a gente vai ver que não tem nada a ver com inatividade, mas isso vai ter umas implicações nos custos financeiros, porque cada vez menos agentes que podem trabalhar e mais pessoas que estão em aposentadoria. Então, isso tem custo financeiro, é um critério político. O outro é o da percepção social e dos papéis sociais. O que é a percepção social? É uma assimilação de informação de quais seriam os deveres, os poderes, os direitos que são estabelecidos entre gerações. A criança deve obedecer ao adulto, o adolescente isso, é aquilo, o velho tem que ficar mais dependente, enfim, são percepções de papéis sociais. Claro que agora a gente não vai pensar naquela velhinha tricotando, mas, na verdade,
há uns papéis que são estabelecidos próprios de uma idade e impróprios para outras. Então, a idade não é um dado da natureza, um princípio constitutivo de grupos sociais ou um fator explicativo dos comportamentos humanos. Isso é que eu queria deixar de início logo bem claro. E agora vamos ver o que é o envelhecimento. O envelhecimento tem que ser tratado como um processo biopsicossocial. É o corpo, é o psiquismo e é o meio social. O biológico é elaborado simbolicamente com rituais que definem fronteiras entre idades, pelas quais o indivíduo passa, com diferenças entre as diversas sociedades. As categorias etárias são constitutivas de realidades sociais específicas. Geralmente é vida escolar, maioridade, produção, aposentadoria. Dependem da percepção social e dos modelos apresentados em cada cultura. Nós vivemos sempre muito em termos de modelos de ascensão, estagnação e declínio. Isso daí fez com que começasse a germinar muito preconceito contra o avanço da idade, né? A pessoa sobe, depois estaciona e depois declina. Na verdade, o que seria mais justo seria o modelo em espiral. Evolução e involução contínuas, como foi falado. Quer dizer, a pessoa evolui em alguns aspectos, em outros evolui, e assim vai uma modelo em espiral. Bom, então vamos para a nossa Simone de Beauvoir, que fez o nosso primeiro livro, assim, mais específico, sobre a questão da velhice. Ela disse: se a velhice, enquanto destino biológico, é uma realidade que transcende a história, não é menos verdade que esse destino é de uma maneira variável segundo o contexto social. Se inversamente, o sentido ou não sentido com que se reveste a velhice no seio da sociedade, coloca toda essa sociedade em questão. Quer dizer, se o velho é deplorável, se o velho é... Então, ele vai ser sempre o outro. Eu não estou velho. Quem está velho é o outro, né? Como ela tão bem colocou. Ora, para discutir esses direitos dos idosos, que houve um boom de idosos, né? Nós vamos ver isso a seguir. A ONU, Organização Nacional, né? Ela começou a discutir sobre os direitos dos idosos em todo o mundo e criou, em 1991, o Dia do Idoso, que são pessoas de 60 anos ou mais, né? Porque era preciso enfatizar o idoso. Ora, no Brasil, o Estatuto do Idoso foi feito no dia 1º de outubro de 2003 para a garantia desses direitos e ressaltando a importância de proteção aos mais velhos, na Lei 10.741. Mas, na verdade, nós estamos também em outubro, né? Então deveria ser o mês do idoso também, mas na verdade não é. Mas pelo menos temos garantidos um dia, né? E o que aconteceu? Daquele critério político, como eu falei para vocês. A consequência geral desse age boom, quer dizer, um boom de envelhecidos, foi aquela que foi mencionada. Cada vez mais, menos agentes produtivos que ficariam sobrecarregados para manter uma maior população inativa e excluída. Na verdade, não é inativa, às vezes é apenas excluída. Então, atualmente, na verdade, a gente tem que pensar o seguinte: o idoso é um peso para a família ou seu principal esteio financeiro? Porque a gente sabe que tem muitas famílias que vivem às custas das aposentadorias e dos trabalhos dos idosos, né? Então, não é bem assim que eles estão apenas sendo carga, sobrecarga. Bom, eu sempre gosto de trazer algum filósofo, porque a gente vê que as coisas antigas também permanecem, assim como as atuais vão desaparecer algumas e outras vão permanecer. Então, a reflexão de Cícero é muito interessante, porque ele, antes de Cristo, ele já fez um livro, né, chamado De Senectude, que ensina a lidar com as 4 grandes queixas do envelhecimento. Quais seriam essas grandes queixas do envelhecimento? A primeira, a exclusão de trabalhos importantes. Qual é a solução que ele dava? Tornar-se útil na função de conselheiro. A segunda, redução da força física e do valor.
E o que ele sugeria era cultivar a mente e o caráter. Uma outra grande queixa seria a diminuição ou impedimento de prazeres sensuais. Na verdade, não são apenas sexuais, sensuais. A pessoa vai perdendo um pouco o paladar, não precisa estar de Covid, não. Vai perdendo o olfato, assim, a visão fica pior, a audição, etc. Mas o que ele sugeria era valorizar a razão e a virtude. E também uma crescente ansiedade sobre a morte. Né? Temos menos tempo de vida. Então, a sugestão era ver a morte como uma bênção, uma libertação das prisões do corpo. Isso a gente percebe quando atende moribundos que estão muito tempo sofrendo, em sofrimento e dores, né? Nas casas de saúde. Então, eles até veem a morte dessa forma. Frases interessantes que ele diz. A velhice é a cena final desta peça que constitui a existência. E também, sábio é aquele que se submete aos ditames da natureza e ultrapassa as vicissitudes, das quais vamos falar as atuais, né? As vicissitudes da vida com uma mente tranquila. Então, é difícil ter essa mente tranquila, mas ele já sugeria isso antes de Cristo. Agora vamos ver como é que está a situação numérica dos idosos, mais ou menos, né, na nossa atualidade. Em 1950, havia muito menos pessoas, vocês estão vendo a bolinha ali, e aqui no Brasil, né? Vocês vão ver o boom em milhões de habitantes. Depois, em 75, 6,2 milhões. Em 2000, 15,1. E, atualmente, 31,8. Vocês veem como subiu. Né? No Rio de Janeiro, primeiro, no Brasil atual, estamos entre o 10º, que foi em 1990, e o 6º lugar, que será em 2025, lugar mundial em população idosa. O Rio de Janeiro atual, temos 1,5 milhões com 60 anos ou mais, que seria 22% da população. E 1,4 milhões até 19 anos, que é 21%. Vocês veem que de 0 a 19 tem menos porcentagem do que com mais de 60. Logo, em 10 anos, né, 2010, houve um crescimento de 37,5%, pois o percentual anterior era de 16%, com redução de crianças e jovens de 0 a 19 anos de 15,3%. São dados do IBGE. Então, como é que fica a psicologia nisso? Com esse avanço do idoso, como é que fica isso? A psicologia nunca deu muita atenção, na verdade, para a faixa etária mais velha. Raro autor se dedicou a isso, e a gente vê que nos cursos mesmo de graduação é dado ênfase à psicologia da infância, do adolescente, mas nunca do idoso. Então, vamos ver que um dos autores, raríssimo, apresentou um ciclo de vida completo, que foi o Erik Erikson. Ele dizia que no primeiro estágio a crise, que seria até o primeiro ano, de confiança e desconfiança. Seria aquela fase em que a criança precisa de ter uma confiança de abrigo, de cuidado, para poder sobreviver. E a força que se instala é a esperança. Na segunda infância, segundo ele, de 2 a 3 anos, vem a autonomia, a criança quer fazer as coisas um pouco por ela, e também a dependência. E a força que viria seria a vontade. Depois apareceria a idade do brincar, de 4 a 5 anos. E a crise seria iniciativa ou culpa? E a força seria o propósito. Né? Vou fazer e depois se der errado. Né? Na idade escolar, de 6 a 11 anos, a crise é diligência versus ineficiência. Aquela criança que é diligente, astuta, capaz, rápida, dinâmica, e aquela que fica mais paralisada. E a força seria adquirir competência. A adolescência, de 12 a 18 anos, se bem que hoje em dia está um pouco mais prolongada, a identidade, a crise seria identidade e confusão de papéis. Quer dizer, vou ser, porque há uma morte simbólica dos pais, né, como
fundamentos de identidade, e aí como é que eu vou agora vou me identificar com quem é o meu grupo de faixa etária, etc. Então, às vezes, há uma confusão de papéis. E a força seria a fidelidade a uma dessas possibilidades identificatórias. O adulto jovem seria da crise de intimidade versus isolamento. Vou amar uma pessoa só, e vamos ter filhos, vamos criar uma vida íntima, ou vou ficar sozinho. A força é o amor. No adulto de meia idade, seria geratividade versus autoabsorção. Quer dizer, eu vou gerar situações, vou gerar produtividade, vou gerar a vida, ou então fico voltado para mim mesmo, só olhando para o meu próprio umbigo. E a força seria o cuidado, tem que ter atenção, cuidado. E na velhice, a crise seria integridade de todas essas anteriores fases, ou um desespero. Eu não fiz, e agora o que me resta? Então, a força seria a sabedoria. Nós vamos voltar a alguma coisa do Erik Erikson, assim, em breve, em outros slides. Então, voltando à questão do idoso como peso, como sobrecarga, é a ênfase que se dá ao tempo, né? Vamos falar agora muito sobre o tempo. O tempo é tempo de trabalhar? O trabalho é um conceito protestante, anglo-saxão, de que se a pessoa ouve o chamado de Deus, trabalha e é produtivo e feliz. Também na psicanálise, Freud dizia: o homem feliz é aquele que sabe amar e trabalhar. Mas a minha opinião, eu botei aqui, é que o amor e o trabalho são desafios e não o cais da felicidade. O que se opõe ao trabalho não é a inércia, nem o ócio patológico, mas a diligência. Em latim, diligere, etimologia, né? É o que move o amor, o ânimo, que é renovador de forças e energias. O ócio criativo também, né? Ocasião para desenvolver projetos, refletir, ter tempo para ideias produtivas e inovadoras, para a imaginação, dar asas à sua imaginação e, com isso, criar. É o conceito do sociólogo Domênico de Masi, o ócio criativo. Eu diria que quem vive está sempre trabalhando, até para dar sentido à sua própria vida. Algum trabalho ele está fazendo. E o Sêneca já dizia: trabalha como se vivesses para sempre, ama como se fosse morrer hoje. Agora, nós estamos vivendo uma época que há um certo tempo livre, né? Tempo livre obrigatório, nós já vamos falar sobre isso. Então, o que fazer? O tempo livre de uma ocupação para prover recursos e ajudar o outro à autorrealização não gera apenas alívio do esforço, obrigatoriedade de horários. Gera medo do desconhecido, sensação de impotência. Se o urgente deixou o necessário de fora, o que é que a gente pode fazer para recuperar? Quais as minhas possibilidades e limitações? Como encontrar um sentido ao cessar o meu cotidiano de compromissos? As pessoas, às vezes, ficam atônitas, porque estavam tão ocupadas e preocupadas que não sabem mais o que vão fazer, né? Então, vamos ver a questão do tempo e envelhecimento. O tempo passa por nós ou nós passamos pelo tempo? Apenas envelhecemos com o tempo. Percebemos passagem do tempo de forma diferente, rápido à medida que envelhecemos. Por quê? Porque eu vou dar uma explicação que já foi vista por alguns psicólogos também. É porque na época da criança, né, a época infantil, as pessoas tinham muita... quer dizer, as crianças, no caso, né, as pessoas estavam ensinando e as crianças, tudo era novidade, tudo estava para aprender. E com o tempo vai passando, é aquele filme que eu já vi, então não tem muita diferença, então passa tudo muito rápido, né? A maturidade. Na maturidade, a gente tem que agradecer o presente como uma dádiva, e não viver o saudosismo do passado ou a ansiedade do futuro, porque o saudosismo do passado é aquelas pessoas que ficam: no meu tempo tudo era melhor, parará, parará. Não, o tempo da gente é o hoje, só temos hoje. O tempo da gente é o presente, que é um presente
até que a gente está recebendo. Então, não temos essa questão de viver o passado. No meu tempo é hoje, é agora, é falando aqui para vocês. Então, e o medo da morte? É da morte ou da vida? Segundo Jung, nós vamos ver adiante, segundo Jung, aqueles que mais temem a morte são aqueles que acham que não viveram tudo que tinham que viver. Ainda falta tanta coisa, mas não dá mais tempo. Então, a questão de medo de envelhecer e de morrer. Jung, aqueles que mais temem a morte são os que tiveram medo de crescer, de enfrentar cada nova etapa do desenvolvimento. Se não viveram o suficiente, não podem morrer. Agora, a aceitação da morte não significa desejar morrer. A natureza sábia nos prepara com as perdas para a aceitação do morrer como parte do percurso. Quer dizer, nós vamos perdendo as pessoas da nossa geração, né? Primeiro perde os que vieram antes, né? São os nossos pais, nossos avós, nossos pais. Depois nós vamos perdendo os nossos parceiros, né? Então, os nossos amigos, nossos maridos, esposas, enfim, aquelas pessoas da nossa geração. Isso tudo é uma situação de que a gente encara que nós não vamos ser uma honrosa exceção, a menos que passamos para a Academia Brasileira de Letras, seremos imortais. Estou brincando, nós todos podemos ser imortais, se a gente permanecer na lembrança, no afeto, no pensamento de alguém. Então, nós estamos vivos, né? Nesse momento, eu até quero lembrar até o nosso querido professor que faleceu recentemente, José Otávio Naves, que lembramos dele enquanto vivermos, provavelmente, vários de nós que tivemos contato com ele. Então, ele não morreu. A pessoa se vai e fica na memória, no afeto, na obra. Então, é preciso deixar algo para alguém, não necessariamente heranças, mas heranças financeiras, mas algo para alguém. Preconceitos e medo do tempo. É o seguinte, há um sonho neofaustiano de imutibilidade. O Goethe, né, criou essa figura do Fausto, aquele que se vendeu sua alma ao demônio para poder permanecer jovem. E esses eufemismos de maioridade, melhoridade, felicidade, gatão da meia-idade, gatosa, todos esses eufemismos, na verdade, são preconceitos. Porque não precisa negar o envelhecimento. Esses preconceitos internalizados, interessante que o velho é o único que foi já alvo de, quer dizer, antes de ser alvo de preconceito, ele foi preconceituoso sobre idade, porque os outros grupos que sofrem preconceito, como raciais, de gênero, etc., eles sempre foram do outro lado, digamos assim. Mas o idoso foi um dia jovem, então eles já tinham preconceito contra a idade, e agora esse preconceito se internalizou. Então, por isso que o velho é o outro, como dizia Simone de Beauvoir. Quais são as defesas desses preconceitos? A defesa maníaca, que é a negação da passagem do tempo. Não, eu estou jovem, eu posso fazer ginásticas Miss, posso virar cambalhotas, etc. A paranoica é a velhice não vai me pegar. Então, começa com as técnicas antivelhices, todos os preenchimentos e cirurgias e tudo que é possível. E a depressiva, que se fecha ao novo e ao futuro. É aquela pessoa que vive no meu tempo, no meu tempo. Mas acontece que o tempo de viver é outra coisa. É a pessoa dar um sentido evolutivo e espiritual para as nossas vidas e é saber que a mera adrenalina do prazer não preenche o vazio existencial. Nós vivemos numa sociedade muito assim, buscando prazer, negando a morte, né? Enfim, mas só que isso não vai preencher nada, esse prazer absoluto não existe também, contínuo, muito menos. Né? A vida são momentos de alegrias e de tristezas. Portanto, a dor faz parte da vida, cada um leva suas feridas e cicatrizes, elaborando perdas e danos. Ninguém pode ter tudo o que quer, mas pode querer muito o que tem. A família, os afetos, a independência financeira para aqueles que têm essa felicidade, poder de pensar e argumentar, né? Os que não perderam a memória, enfim, a reflexão,
o poder de adaptação às mudanças, sem se submeter aos estereótipos sociais de uma sociedade neófila e narcísica. Quer dizer, sociedade neófila que tanto ama o novo, e narcísica, cada um volta-se para si próprio, é o seu próprio espelho. Outra coisa do tempo de viver é a aceitação dos limites e autocrítica, porque são exercícios de inteligência e boa vontade. Possibilitam viver a liberdade do tempo de nossas vidas sem o medo paralisante e a fantasia onipotente de atemporalidade e imortalidade. A gente vai ver nessa crise algumas pessoas, nessa etapa que estamos vivendo, né, de pandemia, algumas pessoas que têm uma fantasia de imortalidade, veremos em breve por quê. Agora falaremos um pouco sobre a dor e o sofrimento. O momento sócio-histórico, eu já falei, né, que é fugir à dor, eliminar incômodos, buscar prazer, negar a morte e considerar até obsoletas as virtudes de compaixão e solidariedade. Ora, a dor é uma perturbação, um mal-estar, uma sensação corporal. E para ela, qual é a solução? Medicamento, analgésico, anestésico. O sofrimento é mais abrangente, porque atinge o todo. Há um sentimento de vulnerabilidade, de perda de controle e de ameaça à integridade. Qual seria o alívio? Pela psicoterapia, religião e espiritualidade. Vamos falar, então, agora, já estamos quase no meio da nossa palestra, né, sobre as crises e vicissitudes. Primeiro, vou dar o conceito de crise. Crise seriam forças operando num duplo aspecto. Ruptura de um equilíbrio prévio, aquilo que eu fazia não serve mais, e exercício crítico sobre o já vivido, não serve mais, mas pode possibilitar novos caminhos. A etimologia já diz tudo. Crises. É o perigo e a oportunidade. É ameaçador porque a gente não conhece, né? Está navegando no mar escuro. Mas há uma oportunidade de um crescimento. Só que a crise tem que ter uma certa temporalidade. Ela tem que estar circunscrita a um transcurso de tempo, porque senão ela se torna crônica num quadro clínico. Viver a crise todo o tempo não dá. Né? Estar sempre em crise, vivendo dramas reais ou imaginários. Conceito de vicissitude. São circunstâncias consideradas desfavoráveis, revés, sucessão de mudanças imprevistas. Então, vamos ver quais são as principais respostas que eu estou dando para vocês uma mistura do que eu li, do que eu estudei e também da minha prática clínica, né? Então, eu estou colocando aqui que, em tempos de crise, eu observei agora nessa questão dessa crise que estamos passando, de 2020, as principais respostas seriam ou afetiva, assim, baseada na emoção, medo, tristeza e raiva. Ou ativa, só baseado na razão. A pessoa fica atenta, tem que agir, tem que solucionar problemas, tem que se ater às lógicas dos fatos, mas se as emoções são abafadas totalmente, podem comprometer e até gerar outro tipo de A. Eu falei que são os 4 As, afetiva, ativa, aflitiva e agressiva. Então, pode até gerar uma resposta aflitiva, que seria antecipação de problemas, preocupação e muita ansiedade. Ou então uma resposta agressiva, que seria negação, revolta, onipotência, ilusão de imunidade e imortalidade. É uma resposta agressiva, porque a pessoa sair no meio da rua e tal, sem proteção, sem nada, não só está tendo uma ilusão de imortalidade de si e de imunidade, como também está tendo uma resposta agressiva ao outro, né? Ao outro. Resiliência. Qual é a solução para esses 4 As? Seria resiliência. A resiliência é um conceito que veio da física, que significa esticar até voltar ao tamanho normal, né? Essa possibilidade de voltar à situação anterior. E em psicologia nós podemos conceituar como capacidade de lidar com problemas, adaptação a mudanças, resistência a situações adversas, traumas e estresses. Qual é a resiliência dentro dessas vicissitudes em 2020?
2020, em janeiro, aqui, fevereiro, né, as pessoas mais velhas tinham projetos, né? Tinham projetos. Claro que todas as pessoas mais velhas sabem que o tempo é reduzido para usufruir esses projetos. Essas distrações, resgate de outras vocações, trocas afetivas, viagens. Quer dizer, há um tempo reduzido. Não se pode comparar um idoso com uma pessoa jovem que está passando pela mesma situação, porque o tempo do idoso é menor e cada vez, de uma certa maneira, esperável que não seja de crescimento, mas com alguma limitação adicional. Não necessariamente, mas em geral, sim. Então, qual foi outra vicissitude para os idosos especificamente? Diluição nos relacionamentos. Esses encontros virtuais, que os jovens já estão um pouco acostumados, os idosos não estavam, né? Porque eles não têm esse contato com a tecnologia como os mais jovens. Então, houve uma mudança de rituais religiosos, de rituais familiares. Quer dizer, como é que vamos comemorar o aniversário? E o casamento? Vai ser com presença ou vai ter que ser virtual? Né? Outras comemorações diversas sociais, né? Comemorações de datas, etc. Encontros dos formandos daquela data, como é que vai ser agora? Né? Então, esses encontros todos, para o idoso, pesa, porque eles estavam acostumados aos presenciais. Né? Claro que pesa também para o estudante que está acostumado com a aula presencial, mas é de uma forma diferente. Também a limitação de desejos e projetos. Aí há uma grande idealização do ontem, e o presente é visto como sombrio e o futuro ameaçador. Isso vai depender muito do apoio familiar. Primeiro, se existe esse apoio. E segundo, se a pessoa, se o idoso está aceitando a situação de dependência, se ela for necessária. Né? Às vezes ela é necessária para os mínimos detalhes, e às vezes é necessária apenas para alguns aspectos. Então, como é que seria resiliência? Seria administrar sentimentos angustiantes, ou seja, não se deixar tomar pela raiva e a insegurança. Persistindo isso, é muito difícil a pessoa viver esse período. E o esforço para desenvolver empatia e perceber sentimentos alheios. É o seguinte, a pessoa não pode se voltar só para a sua tristeza, sua raiva, sua frustração, etc. Ela tem que pensar também nos sentimentos alheios. Por exemplo, o cuidador familiar, eu tenho isso também na minha clínica, bastante claramente, o cuidador familiar vive sob um estresse muito diferente do cuidador profissional, evidentemente. Ele vive até diante do que a gente chamou de, já é conhecido isso como síndrome de burnout. Ou seja, o que é isso? Na verdade, alterações de humor por esgotamento, por exaustão. A pessoa passa a ter alterações de sono, ou insônia, ou hipersonia. Quer dizer, essa síndrome é muito frequente nesse cuidador familiar, porque não está apenas tomando encargos ativos, ele está tomando encargos afetivos, ele está ligado àquela pessoa pela emoção, então é muito mais difícil. É preciso que o idoso também tenha um pouco de empatia para esse cuidador. Né? Ora, eu agora queria fazer 2 conceitos em psicologia social que são diferentes, né? Que a pessoa diz, eu então vou ficar conformista nessa situação. Não, porque conformidade é diferente de conformismo. A conformidade é uma conduta em que o sujeito se depara diante de uma pressão para se adaptar, ou seja, pensar, julgar e atuar de acordo com juízos, crenças e ações do grupo. Pressupõe a existência de conflito, quer dizer, há algumas forças que você vai para a divergência, e também se choca com a coação de agir sob uma pressão implícita ou explícita, atuar ou inibir uma conduta. Claro que também depende de fatores situacionais do grupo. Né? Quem é que está fazendo a pressão? É a família, é a cidade, é o país, é o mundo? Na verdade, no momento, a gente está vendo uma pressão mundial, né? Para que as pessoas fiquem mais isoladas, né? Um isolamento que não é uma solidão que não é voluntária, é uma solidão mais ou menos involuntária. A outra é a questão da composição. Quem está me inibindo? Tem status superior, inferior, igual a mim?
Também a intensidade coercitiva, depende da severidade de punição, né? Assim, os bares não devem ficar abertos até tantas horas, mas ficam e a punição é pequena ou não existe, realmente aí é difícil que haja uma obediência. O contexto social, dimensões históricas, políticas e sociológicas. Claro que nos regimes totalitários há mais obediência do que nos democráticos, há mais uma pressão, né? Agora, é totalmente diferente a conformidade, que é uma etapa, né, uma fase, é um período do conformismo. Conformismo é consistência de conformidade e depende até do nível intelectual, né? Se a pessoa tem uma compreensão maior, vai ter uma avaliação e uma interpretação da situação. Então, vai ver o que convém e o que não convém. E também dos sentimentos de inferioridade, da falta de confiança em si ou da confiança em si, da independência, autonomia ou dependência. Então, isso vai depender. O conformismo é diferente, porque é uma consistência de conformidade. Não é uma conformidade momentânea, uma conformidade de um período único, né? Então, vamos ver como é que vamos ter essa percepção de solidão atualmente, né? Nesse isolamento involuntário. Primeiro, teríamos uma carência, né? Por causa da ausência de familiares e amigos. Depois, uma saudade, lembrança dos mortos queridos. E depois, uma ansiedade, abandono, desamparo, ameaça. E, finalmente, uma depressão, melancolia pelas perdas, pela fuga, né? Raiva e desespero. A solidão com equilíbrio poderia ser feita com meditação. Do latim vem meditar, ir para o centro, concentração em si mesma e desligamento do mundo exterior. Diversas técnicas são possíveis para atingir paz interior, melhorar o foco e alívio de ansiedade. Também a chamada em psicologia sozinhez e também a solitude, que é a solidão com solidez. Não traz o vazio, o sofrimento, ela é até bem-vinda. Pelo silêncio, através da recomposição de energias, refúgio, distinção entre o que é e não solucionável, serenidade, tolerância, necessidade de reencontro com valores, afetos, ideias, ideais. Equilíbrio entre estar só e na presença dos outros. Ora, qual é o papel do psicólogo? É a promoção da saúde, né? Saúde tem todos o mesmo termos co-originais, que foram separados posteriormente, mas partiram do mesmo significado geral. É integridade de situações positivas. No sanctus, fato, bem-estar, plenitude. No grego, soteria, curar, salvar. No latim, salus, saúde e salvação. E no hebraico, shalom, paz, bem-estar, prosperidade. A Organização Mundial de Saúde, desde 1946, define assim, coloca assim o conceito de saúde. É um bem-estar físico, psíquico e social, e não apenas ausência de doença ou enfermidade. Os transtornos que podem se manifestar ou se intensificar com esta fase difícil, né? Pode se manifestar ou então se identificar. A pessoa já tinha o transtorno, então se identifica. É a depressão, que eu não vou ler aqui todos os sintomas mais frequentes, mas posso depois pedir para o Edson mandar, mas quem é da área já conhece, né? Dificuldade para dormir, perda de energia, ideação suicida, necessidade de medicação, existe, e também aproximação afetiva e efetiva com o terapeuta. Tem que se fazer uma avaliação do risco, porque a incidência das tentativas no idoso diminui, mas os suicídios consumados aumentam. Então, é preciso fazer uma boa avaliação da depressão, né? Como uma patologia. Não um estado de tristeza, de luto, mas a depressão mesmo. A mania, no idoso, a maioria das crises são hipomaníacas, são projetos insensatos, vanglória, de potência sexual, de beleza, de vigor, né? Extravagâncias, projetos fantásticos, mas não é a mania, geralmente é hipomaníaca. A pessoa fala demais, se agita demais, etc. O transtorno afetivo bipolar é outro que também pode surgir ou
enfim, intensificar-se, que seriam as oscilações entre estados maníacos e depressivos, e pode se iniciar no envelhecimento com incapacidade de adaptação às novas condições de vida e perplexidade diante das mesmas, que é o caso atual, né? Ah, como é que eu vou me adaptar? Aí, às vezes, fica girando entre tristeza e exacerbação. O transtorno de ansiedade, muito frequente mesmo, é o que eu mais tenho visto na clínica, nessa fase. É preocupação e medos interferindo nas atividades da vida diária. Podem incluir ataques de pânico, medo de sair, de cair, de locais fechados. Claro que o idoso tem que ter medo de cair mesmo, mas com cuidado, e não uma ideia assim incessante, que vou cair, vou cair. Medo da morte também. E a fobia social, enfim, não quero encontrar com ninguém, vou me passar doença, que horror, mesmo de máscara, 1 metro de distância vai ficar ruim, é uma ansiedade demais. O transtorno obsessivo compulsivo é o alívio da ansiedade, que é o TOC, né? Com rituais, repetições e evitações. Esse medo de contrair a doença, a pessoa começa a lavar as mãos 500 vezes por dia, etc. O cuidado excessivo de limpeza e ordem. E o alcoolismo geriátrico, adicção e compulsões, seria muito frequente também nessa fase. O abuso como um alívio para a angústia, solidão, sensação de impotência, frustração e insegurança. O quadro progressivo, descompensado, que pode até afetar as áreas biopsicossociais, como, por exemplo, os que bebem e depois maltratam algum familiar, né? Agride verbal ou fisicamente até, é muito ruim. Então, vamos falar, que já estamos terminando, para abrir para as perguntas, sobre a intervenção psicológica. Como seria essa intervenção psicológica? Vamos dizer, não estou sugerindo nada, estou dizendo o que eu faço. Adaptação para alterações da situação de vida, né? Tentar uma aceitação da condição de dependência, mas evitar o sedentarismo. Não posso me levantar, não posso isso, não posso aquilo, não. Vamos fazer o que é possível. Desenvolvimento da capacidade de falar sobre si mesmo, que às vezes as pessoas fazem um rodeio enorme, mas não quer falar sobre si próprio, sobre suas emoções. Falar sobre suas emoções e ter um ouvido atento, né? E sem críticas e sem avaliações pesadas. Então, é necessário para os sentimentos fluírem, né? E não ficarem martirizando a pessoa. Alívio do sentimento de insegurança, e estimulando a autonomia nas atividades da vida diária, né? Isso já foi até falado. Aumentar a capacidade de utilizar os recursos, sem drama ou plateia, na família e na comunidade. Vai coisa horrível, me acudam, pelo amor, porque senão, se ela estiver doente mesmo, ninguém vai acudir, porque já fez tanto drama, né? E também elevar a autoestima, a importância de ter projetos e cultivar um sentido da vida. Eu vou falar rapidamente agora sobre a questão do sentido da vida, que foi Viktor Frankl, um psiquiatra que esteve no campo de concentração e fez um livro muito interessante sobre essa questão do espírito, do sentido da vida. Espírito é espírito, sopro de vida. E o Viktor Frankl disse que o que era o sentido da vida. Ele descobriu que aquelas pessoas que mais tinham para o que e para quem voltar teriam uma sobrevida nos campos de concentração mais garantida. Ele tem um livro sobre isso, o sentido da vida. Então, o sentido da vida é dar uma perspectiva, experimentar um valor, um amor, superar o sofrimento, viver de acordo com as suas próprias metas, coerência entre o pensar, sentir e agir. É difícil a pessoa sentir uma coisa e agir de outra forma, pensar uma coisa e agir de outra forma. Tem que haver uma coerência. Ter fé e esperança. Esperança difere de expectativa. Expectativa faz parte de você ter que ser atendida na sua vontade. Esperança é você aceitar situações que você não pode mudar e, ao mesmo tempo, querer o melhor. Mas não, assim, a coragem também. É preciso ter coragem. Mas coragem não é audácia, a pessoa fazer o que não pode ser feito. Não, é saber o que pode ser feito, o que pode ser mudado. No envelhecimento, teria que haver uma gratidão por ter sido contemplado por uma vida mais longa e manter um projeto. E aceitar suas limitações com humildade. Humus vem de terra. Quem é humilde nunca será humilhado. Isto eu aprendi há algum tempo atrás.
Sim, psicologia e espiritualidade. Espiritualidade não é misticismo ou religião, é uma certa libertação do corpo de suas vicissitudes, renascer pela descendência, sobrevida através da espécie humana. Eu vou embora, mas o mundo fica, eu deixei um descendente, 2 descendentes, enfim. Fé no duplo de nós mesmos, existe uma alma, um espírito. É sair da imanência, do conformismo, das estereotipias, viver o seu tempo com ética, adaptação, criatividade e energia. É educar a sensibilidade, atingindo sabedoria. É saber diferenciar informação, conhecimento e sabedoria. Informação é aquilo que a gente consegue perceber e apreender. O conhecimento já é essa informação elaborada. Mas a sabedoria é a vida com ética, né? A sabedoria que nos dá a finalidade da vida. O conhecimento nos ajuda a viver. As informações são os dados disponíveis, que atualmente é só pegar no Google, tem muitos dados disponíveis. Mas a sabedoria que nos dá a finalidade da vida. Então, como eu gosto muito de uma frase do Freud, dizendo que tudo que a ciência vai descobrir, os artistas já intuíram. Então, os artistas, os romancistas e os poetas, enfim, artistas de todas as ordens, eu vou ler, então, para finalizar, uma poesia do Roland Barthes sobre a idade. Sapiência. Há uma idade em que se ensina o que sabe, mas vem em seguida outra em que se ensina o que não se sabe. Isso se chama pesquisar. Vem talvez agora a idade de uma experiência, a de desaprender, de deixar trabalhar o remanejamento impossível que o esquecimento impõe à sedimentação dos saberes, das culturas, das crenças que atravessamos. Essa experiência tem, creio eu, um nome ilustre e fora de moda, que eu ousarei tomar aqui sem complexo, na própria encruzilhada de sua etimologia, sapiência, nenhum poder. Um pouco de saber, um pouco de sabedoria e o máximo de sabor possível. E para não dizer que os artistas gráficos também não são excelentes, vou passar o último slide. Eu recebi de uma amiguinha, no início do ano, essa figura, o segredo contido no próximo ano 2020. Então, tem várias trocas de algarismos. E como é que ele termina? Os dois enviesados, formando um coração. Eu acho que é assim que a gente pode viver as vicissitudes do 2020. Parece que a gente vai ter que deixar de fora realmente as preocupações, né? E lidarmos de uma forma diferente com as nossas ocupações. Então, isso vai nos permitir nos unirmos pelo amor aos nossos entes próximos e também os distantes, porque com o progresso das tecnologias, nós temos o distante também próximo, e a gente sabe que eles estão com um atribulado cotidiano, né? Assim, todos passando por um certo, né, período similar, apesar das diferenças. Então, isso pode também, não apenas nos unirmos com amor ao nosso próximo querido, aos nossos afetos familiares e amigos, mas também um amor à humanidade. Muito obrigada pela paciência com que me ouviram. Agora vamos às perguntas, né, querida? Vou começar de trás para frente. Então, a Leila Ferreira, ela faz a seguinte pergunta. Viktor Frankl esteve no campo de concentração. Considera que a nossa sociedade tem muito mais aceitação com a envelhecência masculina do que com o envelhecimento feminino? Bom, a minha experiência é o seguinte, as mulheres são mais afeitas até a procurar terapias. Então, os homens são criados para a parte exterior, né? E com isso, eles são tratados também de maneira diferente desde a infância. Agora está mudando um pouco isso. Os pais também estão cuidando dos filhos, não estão se encarregando de tudo. Mas ela pergunta se os homens seriam mais valorizados na nossa sociedade, não apenas na questão do envelhecimento, não, absolutamente. Na nossa sociedade, eu acho que os homens ainda são mais valorizados, né? Porque
eles eram os provedores antigos, eles eram, atualmente não, absolutamente, mas eles eram assim vistos com muito mais liberdade para a vida em geral. Então, o homem mais velho fica, entre aspas, bonito, e a mulher fica a feia, quer dizer, ela sempre se colocou muito no sentido de alimentar o desejo masculino, mas hoje em dia isso também está mudando, né? A mulher tem a sua própria vida e eu acho que esse envelhecimento, vamos dizer, mais valorizado no masculino, vai tender a uma diminuição. Essa é a minha hipótese. Bacana. Deixa eu só fazer uma pergunta nessa direção. Não sei até que ponto esse dado é verdadeiro ou não, mas parece que quando, quer dizer, num casal idoso, quando a esposa morre, a probabilidade do homem morrer é muito maior do que se o contrário acontecer, talvez por causa de uma dependência maior do marido em relação à esposa e vice-versa. Então, não sei se isso é verdade ou se verdade. É fato. É fato, não é fake, não. Esse é fato. É o seguinte, os homens eles passam a ser filhinhos depois que eles ficam mais velhos, eles ficam mais na condição de dependência, como você falou, então eles passam a ser filhos das suas esposas e elas passam a cuidar. Ora, quando morre o cuidador, o cuidado morre. Agora, as viúvas alegres estão por aí, né? Então elas demoram mais a ficar tristinhas. Quer dizer, a gente tem que torcer para não ficar viúvo, né? Exatamente. Tem uma outra questão aqui, da Maria Vilma Carvalho Rodrigues. É mais um comentário para você, enfim. Quando você lembra de alguém, você está eternizando este alguém? De alguma maneira, sim. Quer dizer, não eternizando, mas está mostrando, no caso, se tiver morrido, né, que essa pessoa ainda vive com o que deixou para quem está pensando, quem está se lembrando afetivamente, né? De alguma maneira, eterniza, sim. Quer dizer, eterniza, o eterno é igual ao amor, enquanto dura. Mas, quer dizer, ninguém vai ficar pensando o tempo todo numa figura, mas enquanto pensa, enquanto sente, realmente a pessoa vive. Tá bem. Tem muitos comentários aqui. E a Maria Vilma disse que isso acontece com seu pai. Eu acho que é uma regra, né? Os homens tendem a um pouco em casa. Estou vendo aí o seu filho, Marcos Negreiro, que está dando continuidade aqui à sua gestão na PUC, né? Você ficou há 30 anos aqui conosco e o Marco Aurélio já está aqui há uns 5 anos, uma coisa assim, né? Então, muito bacana ver essa continuidade aqui na PUC. Marcos e eu fomos colegas aqui de 81 e 85. Não sei se a gente quer fazer pergunta. Tem mais alguém? Pode falar também, abrir o microfone, né? O Edson deixa, pode fazer verbalmente. Bem, exato. A Leila Ferreira foi aluna dos dois, provavelmente. Minha aluna. Alguém quer falar? Alguém quer perguntar? Alguém quer comentar? Não, o envelhecimento... Tem um comentário aqui também da Maria. Dele, Edson. Aqui, Landeira, não sei se você viu aqui o comentário da Maria Vilma também, dizendo do papel da meditação, né? O quanto que a meditação ajuda muito aqui. Boa. Tem outra pergunta, tá certo. Tereza, eu papei aqui. Repete aí a pergunta, Luciana. Não, na verdade não é nenhuma pergunta, na verdade ela está fazendo um comentário. Né? Você fez a pergunta que quando você lembra de alguém, você está eternizando este alguém, você acabou, aí ela botou aqui o papel da meditação, né? Que o papel da meditação ajuda muito, né? Faltando com respeito ao outro. Aí ela coloca assim, a meditação ajuda muito, é o que ela colocou aqui no chat. Com certeza, ajuda mesmo. Agora, é um hábito que deveria vir, vamos dizer, progressivamente, porque ninguém, de repente, vai meditar profundamente e rapidamente. Né? Então, tem que vir aos poucos essa... Venho há alguns anos
ministrando a disciplina de desenvolvimento, né, na graduação, só que eu dou desenvolvimento 1, né, obrigatória. E aí a gente fica muito mais focado nas fases iniciais do desenvolvimento, né, em função da ementa e tal. Mas, assim, eu sempre falo para os meus alunos o quanto que é importante a gente pensar, e agora não só, eu gosto muito do Erik Erikson, trabalho o Erik Erikson com eles, né, e trabalho, assim, foco mais nas primeiras etapas, mas eu mostro todas as etapas, as 8 etapas, né, que ele divide. E, assim, é muito bom ver o quanto que nos dias de hoje a gente tem vários autores, né, o envelhecimento, na verdade, não era uma etapa, né, do ciclo vital muito estudada, né? E o quanto que a gente hoje vê, isso também graças muito às neurociências, o quanto que vários autores, né, se alinharam, autores do desenvolvimento, da psicologia do desenvolvimento, se alinharam, né, às neurociências, né, e começaram a entender todas essas transformações cognitivas que acontecem, né, e o quanto que nessa fase, né, a gente tem também inúmeras aprendizagens, né, os processos, vários trabalhos de intervenção que a gente pode fazer, que é claro, eu sempre falo isso também em sala de aula, é claro que a gente tem um corpo, né, que ele vai ali envelhecendo com o passar do tempo, mas nada impede que a gente consiga também trabalhar algumas habilidades, como a memória, e trabalhando o quanto antes, né? A gente trabalha e consegue ter essas potencialidades, essas capacidades também desenvolvidas e novos aprendizados, né? Que a gente também tem nessa fase. Então, eu não consigo ouvir uma pessoa falar de desenvolvimento, dessa etapa do desenvolvimento, e não fazer aqui jus ao próprio Paul Baltz, né, que é muito falado hoje na psicologia do desenvolvimento, não é o da psicologia do ciclo vital, né, que fundou a psicologia do ciclo vital, mostrando justamente isso, né, o quanto que é uma área que carece, apesar de já ter melhorado muito, né, a gente hoje em dia já tem muitos estudos voltados para essa área, mas que ainda é uma área que tem uma certa carência, né, de estudos publicados, e mostrando, esse autor ele mostra o quanto que é uma área que necessita de muita investigação, né, porque é uma área, é um momento de muitas aprendizagens e que parece que as pessoas meio que o botam de lado, né, não consideram, né, essas habilidades dessa fase do desenvolvimento. Então, eu adorei. Até como o Santo Agostinho falava, nós envelhecemos desde que nascemos. Então, essa parte toda cognitiva, que eu nem entrei nas demências, nada disso, porque eu estava focando mais as patologias dessa fase que a gente está atravessando das vicissitudes. Mas essa questão de declínio cognitivo, né, ele pode ser, desde o início, não prejudicial, não prejudicável, entendeu? Ou seja, ele pode ser alimentado, o progresso, desde a infância, mostrando que é necessário estar sempre em estimulação à cognição. Não vai ser somente no envelhecimento. Claro que no envelhecimento ajuda, evidentemente, né? Evidentemente. Mesmo pessoas com Alzheimer que têm assim, às vezes demoram bastante. Ninguém morre de Alzheimer, como eu falo, morre com Alzheimer, mas com esse Alzheimer bem assim lentificado, graças a uma atuação. Eu acho que a gente tem que pensar sempre nesse boom do envelhecimento, né? Se a gente gosta da vida, tem que viver. E agora a gente tem mais uns comentáriozinhos, né? Que Luciana, Fala, Marco. Falar aqui, já que eu fui mencionado, né? Porque eu tenho que dar uma supervisão agora aqui no SPA Online, né, da especialização, né? Eu estou aqui fazer uma correção do Landeira. Na verdade, quem está fazendo continuidade do trabalho da Tereza é o Landeira, não sou eu. O Landeira que se tornou diretor, enfim. Eu não quero nada com gestão, não. Eu já estou assim, assoberbado aí com a gestão da especialização em dependência química, né? Bem, esta gestão é para a Luciana Tomazeiro. Na pergunta que eu não gostei muito da tua palestra, né? Mas o que eu queria falar, né, assim, perguntar para você, era o seguinte, assim, por que eu vejo, assim, pelo menos clinicamente falando, né, que os idosos sofreram muito nessa pandemia, né? Assim, primeiro porque foram colocados como um dos principais grupos de risco, né, de doença, né?
e segundo, porque eles foram privados, né, como você falou, de uma série de hábitos e recursos que eles estavam habituados a ter, né, e assim sendo colocados, né, dentro desse mundo virtual de uma forma assim que eles não tinham assim tanto hábito, treinamento, conhecimento, né, então com muitas dificuldades, né, assim, alguns idosos, né, de se adaptarem a esse universo atual, né. Então eu queria que você comentasse alguma coisa sobre isso. Essa dificuldade é de todos, mas no idoso tem essa peculiaridade, porque o tempo de vida dele ele tem uma certa clareza, embora alguns façam bastante negação, de que o tempo é menor. Então, se eu perdi um ano de vida, uma pessoa jovem pensa, mas foi um ano perdido, eu tive que fazer aula online, não sei o quê, foi tão ruim, foi papapá, mas ele acha que tem muito tempo para recuperar, e o idoso não tem este tempo disponível para recuperar, tão longo. Né? Ele tem uma consciência crítica, e é bom que tenha essa consciência crítica. Agora, não pode ficar somente, vamos dizer, fixado neste tipo de sofrimento. Essa que é a questão principal. Né? Então, eu acho que a resiliência aí vem como uma possibilidade de você ajudar. Clinicamente, eu penso assim, né? As pessoas que estão muito assim... fixadas no tempo que perderam, vamos pensar no que você pode fazer hoje, porque a gente só tem o hoje, como eu falei anteriormente. Nós só temos o presente. Então, vamos ver o que você pode fazer. Se você fizer o melhor possível hoje, o amanhã não é que esteja garantido, mas provavelmente estará melhorado, se você fizer o melhor possível hoje. Né? Então, eu penso isso. E depois eu queria também falar uma coisa para vocês que eu não falei. Eu comecei a estudar gerontologia quando eu entrei na meia-idade, porque eu achei que já estava ficando velha, eu queria me cuidar. Então, agora eu estou velhíssima, mas estou ainda lúcida razoavelmente, né? Então, como vocês podem ver, razoavelmente. E nas minhas atividades preferenciais, que é a atividade clínica, né? E a atividade afetiva com a minha família. Jair, obrigado. Então, Tereza, agora eu acho que a gente já pode ir caminhando assim, né, para a finalização, só aqui colocando, só também alguns comentários facetado na A Vera quer contemporânea dar que uma palavrinha, deixa a Vera dar uma palavrinha. sim, pode ser. O problema, Tereza, assim, envelhecimento, eu acho, um dos problemas, atualmente, em 2020, é isso. É você querer acompanhar a tecnologia e ficar assim, feito, apertando tudo que é coisa para tentar aparecer o vídeo, para depois, no dia da apresentação lá que eu apertei o botão errado, a apresentação não apareceu e agora eu queria escrever e não consigo escrever. É muito difícil o envelhecimento quando você não quer envelhecer de forma patológica, acompanhar o ritmo do mundo nessa época, 2020. Eu queria trazer esse meu protesto, que não sei como posso fazer, porque é inevitável, é inexorável, mas não dá para acompanhar por mais que a gente queira. Por outro lado, acho que tem a vantagem de que, como a gente fica correndo, né, atrás desses progressos, dessa tecnologia, pelo menos você está mantendo uma atividade, aquilo do próprios exercícios que se fazem preventivos do envelhecimento, que é manter a mente ativa, é um exercício diário. Cada dia que você sobrevive, você vai ter que quase que matar um leão por dia, porque é sempre mais alguma coisa que tem que ser feita tecnologicamente, você não sabe, sai correndo atrás para não virar um verdadeiro dinossauro. Entendeu? Eu acho que isso é uma grande complicação para a gente, né? Eu, você, por exemplo, que já somos, assim, em relação à PUC, a área pré-histórica, é um pouco afetivo, mas, por outro lado, eu vejo que você também está tentando a mesma coisa que eu, ir em frente, mas estou, desde o início da palestra, tentando bota a mãozinha para cima, bota a mãozinha para baixo, o microfone de litrão não deixa, e finalmente consegui
falar, até porque tinha aquela tal pesquisa de que os homens, geralmente casados depois de muitos anos, eles tendem a morrer frequentemente do que as mulheres que ficam viúvas. Mas é porque eu acho que existe uma diferença muito grande no envelhecimento do homem e da mulher. Geralmente, a mulher envelhece melhor do que o homem, no sentido de que a aposentadoria da gente é diferente, porque você tem realmente uma ligação afetiva muito grande, um papel de avó que a maioria dos homens não tem. Alguns poucos percebem que vale a pena você investir nessa área da ligação afetiva com os netos, não só por eles, por a gente também. Então, eu tenho a sensação também que a preservação da mulher em termos de vida após a morte do marido, ela continua com uma afetividade, continua necessário, ela continua protegendo a prole, entende? Então, eu acho que o homem tem mais aposentadoria, porque é como se acabasse a sexualidade perdida para o homem, principalmente em um país latino-americano que isso é tão valorizado, tende a uma dor maior do que o da mulher, que eu acho que sublima muito nessa afetividade, que não tem sexualidade para os netos. Então, vejo que isso seja uma forma de proteção do envelhecimento feminino, entende? O afeto da avó, no papel de avó. Entendeu? E mesmo outra coisa que a mulher tende também, mais do que o homem, a adotar animais, principalmente cachorros. E o cachorro, ele dá ao velho, entende? Um nível de retorno afetivo sem cobranças, que também é muito... E se você fizer, não sei nem até se tem estatística para isso, mas pelo menos se você visualiza na rua, é muito comum você ver coroas, velhinhas, andando com o seu petzinho, né, com um vínculo muito grande, muito mais do que homens. Eu acho que é a afetividade, é a troca, é a manutenção da endorfina, entende? A troca afetiva que mantém a mulher maior do que a do homem. Quer dizer, entre outros fatores, lógico, genéticos e diferença do X e Y, etc. Só queria fazer um comentário, tá perfeito, você está falando perfeitamente. A Vera também foi minha professora. Nós somos todos do dinossauro. Vera, consegui ver, agora você está aparecendo. Tá vendo? Apareceu. Claro que não, mas sabe por que apareceu? Porque alguém me deu uma dica e falou assim, anfitrião, bota ok. Pois é, então o que eu ia falar para você... Eu não vi. O que eu ia falar para você vendo, mas tudo bem. Pessoalmente, a solução é a gente pedir... eu peço... essa questão toda tecnológica, que eu não domino, eu peço ao neto e à minha nora que me ajudaram aqui nessa montagem nessa montagem dessa live. Mas a questão tecnológica. Agora, a questão que você falou, muito importante, é que as mulheres até sobrevivem melhor, né? Primeiro que elas sobrevivem mais, mas aí eu tenho que falar uma questão para vocês. A fêmea dura mais em todas as espécies animais. Parece que tem alguma coisa biológica aí de hormônio, não sei. Em todas as espécies animais, a fêmea dura mais. Mas, além disso, a mulher, como você tão bem falou, ela vive no âmbito do afeto, né? Então, é um âmbito privado. Quando ela se aposenta, ela já tinha dupla tarefa, ela já vivia no duplo trabalho, triplo até, estudos, etc. Então, ela permanece. E o homem não, a aposentadoria para ele é uma perda de potência, de poder, né? Então, para ele é um baque muito forte, e por isso que ele fica filhinho, como eu falei para o Landeira. Fica filhinho da esposa. Mas, porque ela já tem um domínio nessa área do afeto, nessa área do lar, seja de pet, seja de filhos, seja de netos, seja de bisnetos. Então, ela já tem um domínio nessa área. E o homem não. Para ele é uma área estranha, entendeu? Aposentar, é voltar para os aposentos. Para o homem é terrível voltar para os aposentos, porque ele nunca esteve lá. Quer dizer, só quando estava doente, é isso. Concordo.
Pelo menos em algum para a gente é melhor, porque em termos de valor social, obviamente o homem envelhece muito melhor do que as mulheres. Eles grisalhos, bonitões, ricos e poderosos, e a gente passa a ser invisível na sociedade enquanto está envelhecendo. Mas em termos de sobrevivência, realmente é algo que deve fazer parte do X e XXY, mas também tem essa parte que talvez esteja na própria biologia da menina, né? O fato de poder ser mãe, poder então ter uma fisiologia mais adaptada para essa questão afetiva. Exato. E isso preserva a espécie, porque precisa de protetores. Os homens já estavam velhos, não podiam ser mais caçadores, né? E as mulheres continuam podendo ser protetoras. Eu ia só fazer esse comentário, assim, aproveitando da fala da Vera, né? O quanto que a psicologia evolucionista explica muito isso, né? Essa necessidade de proteção da espécie, enfim. Então, eu estou aqui estão puxando a minha orelha aqui por causa do horário, que já estourou aqui o nosso tempo, quer dizer, foi um assunto tão agradável, foi um finalzinho de tarde tão agradável, né? Que a gente, se pudesse, ficava aqui durante mais tempo conversando, o que não ia faltar era assunto, né? O que eram trocas para a gente fazer aqui. Mas, infelizmente, em função do horário, eu preciso encerrar. Landeira, você quer falar alguma coisinha? Porque já são 6h20, o Edson já está... O Edson já ligou para a gente, dizendo que por uma questão... Quero agradecer muito a Tereza, uma palestra brilhante, extremamente atual. Todos nós sabemos que a população está envelhecendo, então essa é uma questão extremamente importante para a nossa sociedade e para cada um de nós. Tá bem? Super obrigado, Tereza, prazer tê-la conosco. Muito bacana ter você conosco junto com a Vera, ex-professora do nosso departamento, e com o seu filho também aí presente. E que um dia você vai ver o seu neto também aqui no nosso departamento de psicologia, que já é nosso aluno na PUC, tá bem? Super obrigado, Tereza. Obrigada, Tereza, mais uma vez. E obrigada a todos por ter ficado com a gente até esse horário. E fica aqui o convite para a próxima semana. Quem quiser, quem puder estar conosco, vai estar conosco a professora Norma, né? Professora Norma também do nosso departamento, e que vai estar trocando algumas experiências, vai falar da sua situação, né? da sua, porque a Norma passou, ela teve que enfrentar o Covid aí arduamente e conseguiu. Então, ela vai estar aqui também compartilhando mais essa experiência. Muito obrigada, Tereza, e boa noite a todos. Obrigada a vocês. Boa noite.